nossos 10 encontros. Temos aí... Tá ok? Começou? Bom, meus irmãos, nós estamos na nossa terceira aula, nosso terceiro encontro sobre a Bíblia e sua história. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que Deus ele criou o homem, por que Deus se revelou. Lembra que na nossa primeira aula falamos sobre como estudar a Bíblia, e esse estudo precisa ter algumas características, né? Principalmente a dependência do Espírito Santo, a oração, a leitura metódica da Bíblia, enfim, uma série de situações. Na aula passada nós falamos as razões por que devemos estudar. Ela é o nosso manual, ela é a nossa narrativa da redenção. Por que devemos estudar? Porque é a ferramenta que o Espírito Santo usa para falar conosco. Por que devemos estudar? Porque ela alimenta a nossa alma, ela nutre a nossa alma. Então, como passamos dessas duas aulas introdutórias sobre como estudar e por que estudar, agora a gente, nas próximas 3 aulas, pelo menos, vamos pensar sobre a revelação de Deus. A gente só pode estudar porque Deus ele decidiu se revelar. Partiu dele, foi iniciativa dele se revelar. Então, as próximas 3 aulas a gente vai pensar esses modos de revelação de Deus. Deus se revelando na natureza, Deus se revelando no nosso coração, Deus se revelando na nossa consciência, Deus se revelando na plenitude da história de Israel, Deus se revelando na pessoa de Jesus, e aí a eclosão da revelação de Deus, que é as Escrituras. Então, as próximas 3 aulas a gente vai martelar sobre esse tema da revelação de Deus. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vamos abrir todos juntos? Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. Acompanhe aí na sua versão. A minha Bíblia, a mensagem, ela diz assim: Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea. Então, Gênesis capítulo 1 é o texto clássico da criação, como que tudo começou. O próprio livro do Gênesis, né, o significado é princípio, a criação de Deus, o universo, galáxias, estrelas, animais, e a coroa da criação que é o ser humano. Quando o texto diz que Deus ele criou o homem, aqui a ideia no original é humanidade, é homem e mulher, sem gênero. Deus criou a humanidade. E aí depois, lá no capítulo 2, você vai perceber a criação do macho e da fêmea. Mas é interessante como que o próprio texto fala sobre a criação do ser humano com a semelhança de Deus. Por que Deus criou o homem e criou a sua imagem, a sua semelhança? O outro texto, para a gente pensar um pouquinho sobre essa ideia da criação do homem e da revelação de Deus, é no livro dos Salmos, no capítulo 8. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 9. Livro dos Salmos, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 9. Isso. Salmos número 8, a partir do versículo 1. Na minha versão diz assim: Eterno, majestoso Senhor,
Teu nome é famoso em toda a terra. Crianças de peito murmuram refrões a teu respeito. Crianças de colo cantam canções em voz alta, abafando a fala dos inimigos e silenciando a conversa fiada dos ateus. Quando contemplo os teus céus, escuros e imensos, tua joia celeste feita à mão, lua e estrelas incrustadas no devido lugar, eu olho para mim e me pergunto, por que te importas conosco? Por que olhas uma segunda vez para nós? Ainda assim, por pouco deixamos de ser deuses, esplendorosos como a luz matinal do Éden. Tu nos encarregaste de cuidar do mundo, feito por tuas mãos. Repetiste para nós a incumbência do Gênesis. Fizeste-nos senhores das ovelhas e do gado, até mesmo dos animais selvagens, dos pássaros nos ares, dos peixes nas águas, das baleias cantando nas profundezas do oceano. Ó eterno, majestoso Senhor, teu nome ecoa por todo o mundo. Então esse salmo também é um salmo maravilhoso, para nós percebermos a criação de Deus, o amor que Ele tem pela humanidade, pelo ser humano, pelo homem. O salmista, refletindo, ele diz, eu olho para mim e me pergunto, por que te importa comigo? Por que o Senhor se importa comigo, tão pequeno? Ele ainda diz, por que olhas uma segunda vez para nós? O Senhor, Criador do universo, das galáxias, dos planetas, dos androides, dos oceanos, de todos os animais, da infinitude que há em todo esse universo, em todas as galáxias, em todas as estrelas. Em um outro salmo, Davi diz, o Senhor conhece cada estrela pelo nome. O Senhor diz ao raio, vem, e ele vem. O Senhor diz ao trovão, vai, e ele vai. Isaías diz, o Senhor tem tudo na palma da sua mão. Então o Senhor é tão grande, por que o Senhor se importa comigo? Por que o Senhor olha para mim com esse amor, com esse cuidado? E é esse propósito que nós estamos começando a pensar. O salmista, ele se espanta, né, com essa grandeza de Deus, e ele quer realmente entender esse propósito, esse porquê. Eu sendo tão pequeno, o Senhor sendo tão grande, tão majestoso, tão poderoso, por que te importas conosco? Essa é a pergunta. E aí a pergunta que o salmista faz para Deus, a gente faz hoje. Por quê que o Senhor se importa conosco? O que você acha? Por que Deus se importa com você? Porque nós somos criação dele. Você, né? Por que Deus se importa com você? Nos ama. Ele se importa, nós somos criação, Ele nos ama. Somos imagem e semelhança, resgatando a ideia do Gênesis. Somos filhos. Uma palavra muito interessante, somos filhos. Então o pai se importa com o filho.
Somos criatura. E Isso, por que que ele se importa? Porque também tem pai que não se importa com o filho, né? Agora, tudo isso que nós falamos aqui são conexões interessantes e importantes para a gente perceber a grandeza de Deus e voltando ao início da nossa jornada, da nossa reflexão. Veja, nós só podemos nos debruçar às Escrituras Sagradas porque partimos de um princípio. O primeiro princípio, cremos que Deus existe. Nós cremos que Ele existe. E qual é o segundo princípio? Se Ele existe, Ele se revelou. Ele decidiu se revelar. Por quê? Deus poderia permanecer na sua existência, né, na sua transcendência, e ter criado, assim como Ele fez com os animais, ter feito o ser humano, mas poderia não se revelar. Poderia não ter esse momento aí, ó, de comunhão, que você vê no Éden. Mas Ele decidiu se revelar a Adão e Eva. O filósofo Pascal, ele diz o seguinte: Deus, ele é abscôndito, ou seja, Deus é escondido. O que nós sabemos dele é porque ele mesmo decidiu revelar. Nenhum ser humano, por maior que seja a sua intelectualidade, a sua sabedoria, ele vai conhecer alguma coisa a não ser aquilo que o próprio Deus decidiu se revelar. Então, o que nós sabemos de Deus, o que nós conhecemos de Deus é porque Ele decidiu se revelar. Veja como isso é interessante. Ele cria, lá em Gênesis 1, 26, Ele faz o homem, e antes de fazer o homem, o que que Ele faz? Ele prepara tudo, Ele prepara o jardim, prepara os animais, prepara a terra, faz a separação da luz e das trevas, a separação dos mares. Ele não cria em ordem inversa. O homem é o último. Primeiro ele prepara a terra, prepara o jardim, prepara o espaço, o ambiente físico, a água, a natureza, todos os ambientes, todos os aspectos. E aí olha essa preocupação do pai. E depois ele cria o homem. Coloca o homem no jardim, se relaciona com o homem, esse é o primeiro aspecto do seu desenvolvimento relacional, tem a comunhão, mas ele vai passo a passo se desnudando, se revelando, mostrando quem ele é. Então, o que nós sabemos de Deus é porque ele mesmo decidiu se revelar. Ele não apenas criou o ser humano, ele não apenas nos trouxe à existência, mas ele disse: eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero ter relacionamento, amizade, paternidade, filiação. E esse amor dele é tão grande, ele é tão profundo, é tão poderoso, que essa comunhão, lá no Éden já diz que em toda a viração do dia, ele vem perguntar: e aí, Adão, como é que foi o seu dia? Eva, como é que foi o seu dia? Mesmo quando acontece a queda, a iniciativa da comunhão sempre parte de Deus. Você vai ler o livro do Gênesis e vai perceber que é Deus tomando a iniciativa de maneira graciosa para se relacionar com o homem. A humanidade estava caída, ninguém buscava a Deus, e aí você vê que ele começa a encontrar, no início do livro do Gênesis, algumas pessoas justas. Primeiro, Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, o texto diz que em uma comunidade de trevas, andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus e não se viu mais. Vamos conferir, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Então, esse momento de Gênesis capítulo 5,
versículo 24. Esse momento de relação, de comunhão, é um momento de relação e de comunhão que sempre parte de Deus. Você pode até achar que foi você que encontrou Jesus, mas não foi, foi Jesus que te encontrou primeiro. É Ele que se encontra conosco, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que toma a iniciativa. Como que está aí na sua versão? Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andava com Deus, então certo dia ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. Certo dia ele simplesmente se foi. Por quê? Porque Deus o tomou. A comunhão, a relação deles era tão linda, era tão profunda, era tão pura, que Deus falou, eu preciso levar. Não pode ficar mais na terra. Porque depois, quando você lê em casa o capítulo 5, você vai perceber os desastres que estavam acontecendo. Você vai perceber, no 4, voltando, no 3 é a queda. Gênesis 1 e 2 é criação. O 3 é a queda. O homem se rebela contra Deus. No 4, você já tem o primeiro assassinato, Caim e Abel. Daí em diante, as relações, as comunhões se tornam terríveis. Assassinato, incesto, pecado, complicações na terra, violência. E você lê o capítulo 5 e você vai ver que não tinha ninguém ali que buscava a Deus. Mas o 5 ele é cortado pelo versículo 24. Aparece alguém que olha para toda aquela situação e vê a sua genialidade, a sua genealogia, a sua ancestralidade, percebe, não. Eu venho ouvindo de forma oral que os meus pais, Adão e Eva, eles andavam com Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu não quero viver nessa comunidade de pecado, nessa região onde há assassinato, ira, rebelião contra Deus. Pelo contrário, eu quero me apegar, me aproximar. E essa comunhão de Enoque com Deus foi tão pura, foi tão profunda, que o próprio Deus teve que arrebatar Enoque da terra. Teve que tirar ele da terra. Como que está na tua versão? Não foi encontrado porque Deus havia arrebatado. A sua NVT, né? Vê na NVT. Andando em comunhão com Deus até que certo dia desapareceu. Olha a conjugação do verbo andar. Andando. É um ato contínuo. Você percebe que ele não, o Moisés, o autor do Gênesis, ele não conjuga no passado. Enoque não estava tendo experiências passadas, mas a sua comunhão com Deus era uma comunhão diária, andando, todos os dias. Aí é interessante depois você pegar e analisar esse verbo andar no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. Como que Paulo utiliza o verbo andar, no sentido de nós andarmos com Deus. Sempre no presente e sempre conjugado de forma que esse andar aconteça todos os dias, de forma contínua, e não a utilização do verbo no passado andou, mas Enoque andava dia após dia com Deus, mesmo numa comunidade que decidiu não andar com Deus, mas Enoque tinha essa comunhão, esse desejo de se relacionar. Por quê? Provavelmente ele ouviu as histórias dos seus antepassados. E aí entra mais uma lição dentro da nossa jornada de estudar a Bíblia, porque aqui ainda não haviam livros. Não havia, né? Não havia livros.
Então, como que era a transmissão? Era feita de boca em boca, de forma oral. Então, alguma história chegou ao ouvido dele. Olha, Adão, Eva, foram criados por Deus. Mas quem é esse Deus? Qual é a forma dele? Não, ele é invisível, não tem forma. Mas sabemos que ele fala. Sabemos que ele se revela, porque ele se revelou aos nossos pais, Adão e Eva. E ele disse que nós, como criaturas, fomos feitos à sua imagem e semelhança. E isso provavelmente foi gerando a curiosidade de Enoque. E ele decidiu ir contra a narrativa cultural para ter esse momento de comunhão com Deus. E esse versículo ele é tão lindo que diz que Deus ele ama Enoque e fala: vem, você não vai morrer, você não vai ser enterrado. Simplesmente eu que te fiz, da onde você saiu, você vai voltar. Porque essa terra não te merece. Vem ter uma comunhão mais perfeita e mais íntegra comigo. Então, Enoque, ele mostra para nós que um dos primeiros pontos da nossa pergunta, por que Deus criou o homem? Por que Deus se revelou? Ele criou para nós termos comunhão com Ele. Criou para nós termos essa relação com Ele, ou seja, esse relacionamento. O primeiro motivo da criação foi o desejo de Deus de ter pessoas com quem pudesse desfrutar comunhão. Deus é social. Deus é relacional. Deus não poderia ter ficado a relação apenas na Trindade? Poderia ter apenas com os anjos? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Não poderia ter ficado a eternidade apenas com os anjos? Apenas a comunhão trinitária? Porque no versículo 26, nós lemos capítulo 1 a partir do versículo 23, a utilização do verbo é no plural. Façamos o homem, a nossa imagem. Com quem que Deus estava falando? Com Jesus, com o Espírito Santo, com a Trindade. Então a Trindade estava numa conversa. Veja que tenta imaginar essa forma. Deus na eternidade, a Trindade na eternidade, junto com os anjos, junto com as miríades angelicais, os serafins, os querubins, os arcanjos, tudo. E aí, Deus, em um momento da eternidade, se reúne, a Trindade se reúne e diz: façamos o homem. Além do fazer, ele ainda diz: a nossa imagem, a nossa semelhança. Aqui tem uma coisa interessante. Quando você lê o capítulo 1 inteiro, você vai ver que ele prepara tudo, né? Ele cria. Primeiro ele faz a separação da luz, das trevas. Depois ele faz separação das águas, dos mares, das águas que estão embaixo, das águas que estão em cima. Depois que ele prepara a terra, depois que ele separa as águas, ele faz os luminares, luminares para o dia, luminares para a noite. Depois, você vai ver que no quarto dia ele começa a fazer as conexões. Na primeira criação, no primeiro dia, ele faz a separação das terras. Ele cria a luz. E aí, no quarto, você vai ver que ele começa a criar os vegetais, as plantas, as árvores. Ou seja, ele criou a luz, fotossíntese, criou a terra, agora ele cria os animais. Ele fez a separação das águas, aí no quinto você vai perceber os animais aquáticos, as aves que voam no céu. Então veja a conexão da primeira criação com a quarta, da segunda criação com o quinto, e a terceira criação com o sexto, que é o homem. Então, quando ele diz o façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o Maimônides, que era um sábio judeu, ele em um comentário ele diz algo que para mim ficou muito profundo e muito marcante. Geralmente a gente imagina o façamos o homem à nossa imagem com apenas a Trindade conversando.
Deus no céu, Deus na eternidade, Deus em alguma galáxia, em algum planeta, a eternidade, a Trindade conversando. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Maimônides diz que não. Diz que Deus e a Trindade estavam na terra, e a Trindade conversa com a terra também. Ou seja, a Trindade conversa com si, mas a Trindade conversa com a terra. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que para ele Deus conversa com o Espírito Santo, com Jesus e com a terra? Porque o homem é a imagem e semelhança da Trindade e da terra. Nós somos pó, então Deus fala com a terra. Mas nós somos espírito, então Deus fala com a Trindade. Exatamente, esse ponto que tu tocou é interessante. Sim. Isso, faz parte de nós. Por isso que é importante esse ponto que tu falou, da ecoteologia, ou do nosso cuidado com a terra. Veja como que as coisas se conectam. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, e ele vai cuidar da terra. Por que ele vai cuidar da terra? Porque ele é terra também. Ele é pó também. Então, nós somos corpo, alma e espírito. E para os sábios judeus e para o Maimônides, Deus ele fala com a terra também. Ele dá uma ordem à terra. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a terra começa a formar o homem. Eu acho isso lindo demais, a conexão que Deus tem com o cosmos, com o universo, como você falou, a importância e o cuidado que ele demonstra com o universo, com o cosmos, e como tudo está conectado com essa criação de Deus. Como tudo está conectado com essa comunhão, com essa relação. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós somos também a imagem e semelhança do planeta Terra, porque é de lá que nós saímos. E aí, se essa interpretação do Maimônides está certa ou não, não sei, não tem como provar, mas para mim, ela faz muito sentido. De Deus não apenas falar a Trindade, mas Deus falar com a terra. É por isso, aí eu comecei a pensar nas conexões que Jesus faz. Especialmente lá na bem-aventurança, no Sermão do Monte, quando ele diz, não fiquem preocupados, olhem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, mas o meu Pai cuida de cada uma delas. Veja como Deus se preocupa com o cosmos, com o universo. Veja como que o próprio salmista e o próprio Cristo nos evangelhos, capítulo 5, 6 e 7, você vai perceber, fazendo uma interpretação de que os animais adoram a Deus. O próprio universo, Salmo capítulo 19 vai dizer que os céus proclamam a sua glória. Os céus declaram a glória de Deus. A criação louva a Deus. Os animais louvam. As plantas, as árvores. Por isso que nós, feitura de Deus e feitura da terra, precisamos ter esse contato e essa preocupação e essa harmonia com o universo. Então, Deus, ele é social. Deus ama pessoas. Deus ama gente. Gente que conversa com ele. Gente que está criada à sua imagem e semelhança para se relacionar. O segundo ponto, por que Deus ele se revela? Bom, eu penso que Deus ele se revela para mostrar a nós que ele é feliz, para mostrar a sua felicidade. Vamos ler a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Deus é um Deus feliz. Nós deduzimos isso de uma frase de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11.
onde fala sobre o evangelho da glória do Deus bendito. A palavra bendito é a mesma palavra Macários, a mesma palavra de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ali o original de bem-aventurados é Macários, é a mesma palavra de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Bendito, ou seja, feliz. Ele queria compartilhar a sua felicidade com o ser humano. As pessoas mais felizes da terra devem ser os cristãos. Veja, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Quem pode ler bem alto? Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 11. Pode ler, Cláudio. Está na mensagem? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Deixa eu explicar. A minha versão aqui é uma das últimas, por isso que está essa linguagem mais coloquial. Está numa conversão, por isso que ele parece diferente. A minha é NTLH, uma tradução da linguagem útil. O 11 deve estar, eles desdenham da mensagem que o grande Deus me convide de Deus no tipo. Porque na mensagem ela vem o parágrafo inteiro, né? Mas não tem problema não. A dele, deu para comparar o... Na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. O Deus bendito aí, nós poderíamos traduzir, tirando do grego, o Deus feliz. Ou seja, Deus é feliz, Deus é alegre, Deus tem bom humor, Deus tem ironia. Em vários textos do Antigo e do Novo Testamento você vai perceber a ironia de Deus. Deus é irônico, Deus é feliz, Deus é alegre, Deus tem bom humor. E por que ele se revela? Porque ele queria demonstrar a comunhão e também demonstrar a sua felicidade. Deus é bobo, no sentido de humor, de alegria ou de... Como o salmista disse, né? Por que o Senhor olha para mim pela segunda vez? Essa misericórdia de Deus, para nós, pode parecer essa bobeira, né? Porque é uma misericórdia tão grande, é um amor tão grande, e a gente está sempre errando, e realmente parece até que Deus, ele é bobo. Porque isso nos remete à criação de novo. Como eu disse no começo, quem é que toma a iniciativa? É Ele. Quem é que é apaixonado pela criação? É Ele. Quem é que decidiu se revelar? Ele poderia ter ficado escondido, como diz o filósofo Pascal. Ele poderia ter ficado escondido sem se revelar. Mas quem que decide se revelar? É Ele. Então, quando ele vê o objeto da sua criação, os seus filhos, como Enoque, se voltarem para ele, parece que esse amor se derrete de uma maneira tão grande que fica até bobo, como aquela paixão da adolescência. E cai na felicidade. Ou seja, Deus é feliz, Deus é irônico. Olha, se você observar várias passagens da Bíblia, parece que Deus ele é muito irônico. Ele chega para Abraão a partir do capítulo 12, Gênesis a partir do capítulo 12. Ele chega para Abraão e fala: Abraão, meu amigo, gostei de você, você é o pai da fé, tá? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Farei de ti uma grande nação. Você não vai poder contar como as estrelas e como a areia do mar. Mas o que acontece com a mulher de Abraão? É estéril. Abraão deve ter olhado assim: tu tá de brincadeira, né? Pô, não é possível, o senhor
Ah, é, como tropa de elite. O senhor é um fanfarrão, com todo respeito. O senhor é um fanfarrão, tá de brincadeira. Eu serei pai de multidões? Aí depois, quando o anjo aparece novamente, o texto diz que Sara ri. Ah, não é possível. É brincadeira, é brincadeira. Eu, com 90, meu marido com 100 anos, estéril. Oh, como que eu terei uma grande nação? Como que eu serei pai? E para todos, né, chegava, o que o senhor quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Aí ele chega para José e dá 2 sonhos a José. Primeiro sonho, os irmãos vão se dobrar. A interpretação. O segundo sonho, ele vê o sol, a lua, as estrelas, todo mundo se dobrar. Aí até o próprio pai chega para ele e fala, vem cá, José, enquanto seus irmãos estavam se dobrando, tudo bem, agora eu também, a sua mãe também, teremos todos que se dobrar a você. O que acontece com José? É preso, é levado escravo. Então tem vários momentos que Deus parece que é irônico. Entendeu? Então, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. Coloca o próximo, Rita, por favor. Terceiro lugar. Rita, passa aí, por favor, o terceiro. Terceiro lugar. Deus, ele decidiu se revelar para mostrar a sua comunhão, a sua felicidade e, em terceiro lugar, o seu amor. Deus nos criou para mostrar o seu amor. Ele já amava o filho amava o pai, mas queria um povo para demonstrar o seu amor. Ele multiplicou a população da terra para revelar o seu infinito amor. Ele derramou o seu amor em nosso coração para que possamos também amar como Deus ama. E também amar aqueles a quem ama. Outro motivo da sua revelação, a glória. Deus criou o mundo para ser glorificado por meio dele. Ele criou o ser humano à sua imagem para que este pudesse glorificá-lo por causa da sua graça. Em Efésios capítulo 1, versículo 6, é uma passagem fundamental para explicar o motivo pelo qual Deus nos criou. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 6. Então Deus nos criou para revelar o seu amor. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele revela o seu amor, ele nos ama para que nós possamos amar também, revelar esse amor. E ele se revela a nós para mostrar a sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 6. Acharam? Deixa eu ver. Efésios capítulo 1, versículo 6. Ah, tá. Achou? Pode ler. Isso. Então, portanto,
Isso, na sua versão, a graça, a sua maravilhosa graça. Na sua, 1:6. Não, para o louvor da sua glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente. Olha que versículo maravilhoso. Veja, há muito tempo ele decidiu nos adotar para sermos a sua família e nos deu esse presente maravilhoso, a sua graça, a sua glória. E aí, como o Cláudio falou, uma coisa que é verdade, a nossa mente ela é muito pequena, é muito finita, não tem como entender, não tem como explicar esse Deus. A sua glória, a sua graça nos chama para participarmos da sua família. A gente volta lá no começo da aula em Gênesis. Na eternidade, ele, a Trindade, os anjos, tudo, a sua grandiosa glória, a sua grandiosa graça. E ele decide criar o ser humano para participar da sua glória, para revelar a sua glória, para revelar a sua graça. E aí o Novo Testamento vai dizer que de glória em glória nós vemos a sua face. Ou seja, de eternidade a eternidade nós vamos caminhar e nunca chegaremos à completa grandeza da glória dele, da graça dele, que é redundantemente dada a nós de graça, gratuitamente. Por quê? Porque ele decidiu. Foi ele que quis, Duda, te amar. Foi ele que quis te escolher. Foi ele que quis trazer comunhão a nós, para revelar o seu amor, para revelar a sua glória, para revelar a sua felicidade e para revelar a sua santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Então, um dos motivos de Deus também se revelar é para mostrar que esse Deus grande, poderoso, amoroso, muitas das vezes essa misericórdia pode parecer bobeira, pode parecer que ele é frouxo, que ele tem um coração muito, muito amoroso, mas a ponto de aceitar qualquer coisa, mas não é bem assim. Há vários aspectos nas Escrituras que a gente percebe que ele é um Deus santo, que ele é um Deus que se ira, que ele é um Deus de fogo, de poder, de glória. O Criador do universo, ele ainda é Deus, ele ainda é Senhor, ele ainda é e continuará sendo todo-poderoso, sentado no trono, que governa o universo, que principados e potestades estão aos seus pés. Ele ainda tem o controle e sempre terá da vida e da morte. E o Apocalipse diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Deus tem o controle de tudo. Por mais que ele nos ame, que nós sejamos as suas criaturas, a sua imagem e semelhança, para revelar tudo isso, mas ele também é santo. E nós devemos caminhar no máximo possível dentro da sua santidade, da sua palavra, para nós entendermos o que é essa santidade e como é caminhar dentro desse amor, dentro dessa graça, mas não em uma vida cheia de pecado, de libertinagem, mas entendendo a graça, entendendo o amor, e como resposta, eu viverei em santidade. Como resposta a esse amor, eu não vou ter uma vida, quem está lendo Gálatas sabe,
O fruto não vai ser o fruto do pecado. O fruto dessa liberdade não vai ser uma vida indisciplinada. Pelo contrário, o fruto dessa graça vai ser amor, paciência, bondade, perdão, longanimidade, misericórdia. Porque eu entendo que esse amor precisa ter de mim uma resposta. E não confunda santidade com legalidade. Não é legalismo. Não é moralidade. Mas a santidade interior de um coração que mesmo nos momentos de fraqueza e queda, entende como Davi. Lá no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu espírito. O Senhor pode tirar de mim o que o Senhor quiser. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha falha, mas não retire de mim o teu espírito. Isso é a verdadeira santidade. Alguém que é puro de coração, que está sempre confessando como Davi, mas entende que pode perder tudo, menos a presença maravilhosa do Espírito Santo. Vamos dar uma olhada rapidamente nesse Salmo 51, para encerrar, porque eu acho que é importante. Salmo 51. Salmo 51. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga o meu passado sujo. Lava a minha culpa, purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que ofendi e viste tudo. Sabe a extensão da minha maldade, tem todos os fatos diante de ti. O que o Senhor decidir a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo. Eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade de dentro para fora. Veja como que esse ponto sobre a santidade é importante. O que desejas é a verdade de dentro para fora. Entra em mim, então, e concebe uma vida nova e verdadeira. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que um esfregão, e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim, conserta meus ossos quebrados para que eu possa andar, para que eu possa dançar. Não fique procurando manchas. Cura-me completamente. Deus, faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Uma nova gênese. Não me jogue fora com o lixo. Nem deixes de soprar santidade em mim. Traz-me de volta do exílio cinzento. Sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula a minha sentença de morte, ó Deus, da minha salvação. Cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e abrirei para os louvores. Fingimentos te desagradam. Uma atuação impecável nada é para ti. Quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus.
Então veja como esse salmo de quebrantamento e de adoração é importante para nós entendermos o tipo de santidade que Deus requer de nós. Uma santidade que começa de dentro para fora, reconhecendo a sua pequenez e reconhecendo a maravilhosa graça de Deus. Conserta os meus ossos que foram quebrados, para que eu possa dançar novamente. Davi entendia a comunhão com Deus como uma dança, como uma espécie de dança, como uma harmonia. E é esse tipo de santidade que nós precisamos ter. Voltando e encerrando com aquele vídeo da aula passada, das crianças, dos discípulos brincando com Jesus. Então, a verdadeira santidade é ter a consciência dessa graça e a possibilidade que a Trindade nos dá de dançarmos juntos com Ele, em quebrantamento, em arrependimento e sabendo que esse Pai que nos criou se revelou a nós para mostrar todos esses aspectos da sua maravilhosa criação. Amém? Pai Celestial, muito obrigado por esse momento de oração e de reflexão. Muito obrigado por ter se revelado a nós, como diz o salmista, tão pequenos, Senhor, tão frágeis, mas o Senhor olhou para nós, o Senhor nos criou para revelar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua felicidade, a sua santidade. Que o Teu Espírito Santo possa essa noite nos levar para casa e nos convidar para dançar novamente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos atos de arrogância e conserta, Pai, os nossos ossos. Todos nós que estamos aqui hoje temos alguns ossos quebrados, mas que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo essa noite possa consertar os nossos ossos e novamente nos convidar para dançar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.